Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27, que vai relatar sobre o suicídio de Judas. E chegando amanhã, todos os príncipes e dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando-o, o levantaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilato. E então Judas, o que traíra, vendo que foram condenados, trouxe arrependido as 30 moedas de prata para os príncipes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. Ele disse: que importa tu devolver? Isso aí agora é contigo. Tu já fizeste o que tinha para fazer, já vendesse o teu senhor, né? O sacerdote disse: não, agora te vira. Não tem nada a ver com isso, não. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar, né? E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para sepultarem 2 estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara, né? Vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certo filhos de Israel avaliaram. Vou ler o versículo novamente. Então se realizou o que vaticinara, o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-na pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. Jesus perante Pilatos, isso é no capítulo 27, versículo 11. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. Jesus nunca disse que era o rei, né? Mas que o que perguntava a ele era quem dizia. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? Perguntou, né? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava
o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse, né? Porque no tempo da festa da Páscoa, o que aí é chamado de presidente, né? Pilatos está sendo chamado de presidente, que é governador, presidente, né? Soltava um preso e o povo era quem escolhia. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disseram-lhe Pilato: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Pilatos perguntou, né? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo. A mulher de Pilato pediu que não entrasse na questão do justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e pedisse a Barrabás e matasse Jesus, né? E respondendo, o presidente disse: qual desses dois quereis que eu solte? E eles disseram: Barrabás, solte Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Ele perguntou. E o povo responderam tudo: seja crucificado. E o Pilato, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais chamavam, dizendo: sejam crucificados. Então Pilato, vendo que nada aproveitava antes do tumulto, crescia, né? O tumulto crescia, o tumulto crescia. Tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo, todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar, Jesus entregou para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. E depois de houverem escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. No versículo 32 do capítulo 27, a crucificação. E quando saíam, encontraram um homem, né, sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Golgota, que se diz lugar de caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando,
não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças e dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e os anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores com que ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ele perguntou, né? E alguns que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a em vinagre e, pondo numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, chamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu.
a sepultura de Jesus, no capítulo 57 no capítulo 27, versículo 57. É vinda já a tarde, e chegou um homem rico de Arimateia, por nome de José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilato e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilato mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino linho e lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria assentada defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuni-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilato, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Então, né, o deixa eu ver o nome aqui do homem que eu me esqueci. O sacerdote e os fariseus, né, foram lá falar com Pilato para que guardasse o túmulo de Jesus Cristo, né, porque ele tinha falado que ressuscitaria ao 3º dia, né? E eles, com medo que o povo de Cristo fosse lá roubar o corpo, né, esconder e depois dizer que ele tinha ressuscitado. Então eles foram lá dizer: ó, manda segurança lá para frente do túmulo ficar de vigia, que é para os que seguiam a Cristo não ir lá tirar ele do túmulo e depois dizer que ele ressuscitou, né? Aí assim fez Pilato, mandou o guarda ficar de frente lá o túmulo, guardando até o 3º dia, como está escrito aqui. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso, né? Tem o terceiro. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e furtem o corpo, né? E diga que depois foi ressuscitado, né? Foi isso que eles pensaram. Dizer: não, bota a gente para tomar conta lá até o 3º dia. Porque senão pode ser que os discípulos dele vá lá de noite, escondido, roube o corpo e depois diga que ele ressuscitou, né? Então fizeram isso, né? Deixaram o vigia lá na frente do túmulo guardando, né? No último, né? E disse-lhe Pilato: tendes a guarda, ide e guardai como entender, né? Porque os escribas, né, e os sacerdotes pediram para fazer isso. E indo ele, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra, né? Capítulo 28 de Mateus. O capítulo 28 de Mateus é a ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque
um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou revolvendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, a Maria Madalena e a outra Maria que foram lá: Não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas, presussoriamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar nova aos seus discípulos, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão à Galiléia, e lá me verão. No capítulo 28, versículo 11, a mentira dos judeus. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E chegando e congregados, tinha acontecido, e congregado eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram-lhe muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. Está vendo o que eles fizeram? E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E ele, recebendo o dinheiro, fizeram como estava. Ele foi divulgando este dito entre os judeus até o dia de hoje. No capítulo 28, versículo 16, Jesus aparece aos seus discípulos na Galiléia. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Ainda teve alguns que duvidaram. E esse povo, seguiam Cristo desde quando ele chegou, desde quando ele se tornou o pregador, que esses discípulos seguiam a Cristo, mas ainda tinham receio, de que ele não fosse o verdadeiro Cristo. Alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder do céu e na terra.
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo aqui está dizendo que para pregar o evangelho dele, fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está falando isso aqui, quem é? Não é João Batista, porque tem igreja por aí que diz que não é para ninguém ser batizado, Eu conheço um pastorzinho aí que diz que não é para ninguém ser batizado. Mas o próprio Cristo é quem está mandando que vá ser batizado, E o próprio Cristo é quem está dizendo. Tem um pastor aí que parece que ele é muito entendido, Que ele sabe das coisas, mas ele não lê Mateus 28, 19, 18, 19. Chegando, presta atenção. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Dado a quem? A Cristo. E depois da ressurreição. Para que é dado? Portanto, ide, fazei, está dizendo para quem? Para seus discípulos, para os seus apóstolos, para ele ir pregar o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as minhas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Termino aqui o livro de Mateus, Termino aqui a leitura do livro de Mateus, termino também o primeiro livro, do Novo Testamento, o livro do Novo Testamento, e voltarei com o próximo vídeo no livro de Marcos, No livro de Marcos, capítulo 1, que vai falar a respeito de João Batista, Eu terminei Mateus, que relata a vinda de Cristo, Que Deus envia Cristo para o povo israelita, para as tribos que veio lá do Egito, para os gentios que estavam com o povo israelita, Envia Cristo para mostrar o poder de Deus para esse povo israelita, mas mesmo assim eles não aceitaram e por isso que crucificaram o Cristo. E Deus sabia que isso ia acontecer, Então voltarei em Marcos capítulo 1, que vai falar João Batista. Deixa aí um joinha, para ajudar no canal. E inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo, E tenho dito,